Bem, estamos de volta em Ideias em Debate. Ideias interessantes estão sendo debatidas aqui, tratando de preços, de variações de preços, de sobe e desce, de questões inflacionárias, incentivos, subsídios e questões técnicas. E o Cristiano Brasil estava fazendo uma afirmação agora no intervalo que é super interessante, do efeito cascata. E nesse efeito cascata, quem ganha mais de todos nós, produtores, consumidores, etc., é o governo. Por que esse raciocínio ou essa afirmação? Pois bem, Elias, olha só, imagina só, o produtor produz e ele paga impostos por isso. Ele paga imposto da terra, ele paga imposto nos insumos e ele paga imposto da produção, né? Do maquinário e tudo mais. Depois disso vem os atravessadores que acabam pagando imposto também na hora de emitir a nota para um supermercado ou a vendinha lá que vai vender para a dona de casa. E depois a dona de casa acaba pagando também os impostos. Então, quer dizer, quem ganha mais nesse processo todo é o governo. O governo ganha em todas as instâncias. O governo ganha em cascata, né? Ele vai ganhando em todas as vendas que vai sendo... Esse produto vai vindo e vai trazendo vários impostos embutidos ali. Ô Pesce, diante de tantas expectativas, algumas, né, de instabilidade, outras negativas, enfim... Como é que vocês, agricultores, se preparam para um futuro que se é que eu posso dizer que é incerto? Tu concorda com o termo incerto? Olha, eu concordo, né? Eu acho assim que algumas atividades que estão ligadas aí à questão de consumo, a gente vê falar muito isso com a questão do arroz, né? Que o arroz está diminuindo o consumo interno, ele vem caindo absurdamente, então a gente se preocupa, a gente sabe que a gente vai produzir arroz depois, eu pergunto para ti, o quanto que tu come de arroz, o quanto que tu come de arroz. Tem gente que não come arroz, né? E antigamente não, era o prato do dia, era o prato de arroz e feijão. Então assim, a gente sempre vive nessa incerteza, mas ainda com arroz. Agora assim, eu acho que incerteza de outros produtos, eu acho que não, Elias. Eu acho que eu vejo com um horizonte assim favorável à produção de alimentos no mundo, porque é como o Cristiano falou, né? Vai aumentar o poder de consumo de todos do planeta, e eles vão querer consumir mais. Se a gente não aumentar esse consumo aqui no Brasil, mas assim, externamente vai precisar de alimentos e o Brasil vai poder produzir, exportar isso. Então eu acredito que a agricultura, a partir de agora, a partir dessa era, ela vai começar a ter mais importância, né, na questão alimentar. A gente sabe, assim, ainda também tem um ponto negativo, né, que é o mundo moderno hoje, ele diminuiu a questão de alimentos. A gente vê uma criança se alimentando, tu diz assim, mas ela não come arroz, não come feijão, não come salada, né? Come massa, que a massa vai um pouquinho de farinha, né? E vai também em alguns outros produtos, mas a gente se assusta, porque tu começa a analisar onde é que vai parar. Mas de outra ponta também tu vê, né, o pessoal da questão ligada à saúde, comendo mais verduras, comendo mais salada, né? Tem aí os programas de televisão que todo dia incentivam a ter uma alimentação saudável. Então a gente acha assim que daqui para frente vai melhorar. Acredito, né, que o agricultor vai ter essa oportunidade cada vez maior de ter um produto mais valorizado. É verdade. Do Cheiro lá do Mato Alto, o assunto está interessantíssimo e realmente é interesse, porque parece um papo metódico, né, um técnico, mas tudo isso vai para a mesa do consumidor, independente, como eu disse, de quanto você ganha de salário, quanto você ganha no final do mês, se ganha comissão, se ganha bem, se ganha mal, se bem que ganha bem no Brasil, são poucos, né? São poucos. Cristiano, não sei se tu pode me responder. O Brasil é um tremendo, um baita de um produtor em nível mundial, de grãos, de tudo que hortifruti granjeiros e etc., suíno, bovino e caprino e vai embora. Com tanta capacidade de produção, por que nós temos dificuldades com os preços de maneira interna, já que produzimos tanto? Pois é, justamente uma das coisas é o quê? Clima. Clima. Então nós temos o problema do clima, que afeta algumas lavouras e acaba com isso inflacionando alguns preços. Temos o problema também daquilo que eu falei anteriormente, que alguns produtores preferem produzir produtos que são exportados, porque o produto vira uma commodity, né? Então tem preço internacional. Então ele prefere fazer isso para exportar. Outras questões também relacionado àqueles produtores que podem produzir dois produtos, tipo cana-de-açúcar. O camarada pode produzir açúcar, como ele pode produzir etanol. Então, de acordo com a demanda
ele produz um ou produz outro. Isso faz com que um ou outro suba de preço. Entendeu? Então, aí existe sempre essa briga aí entre... Tem sempre uma carta na manga, né? Então... Ô, Rogério, e não é também falta de iniciativa, não sei se eu estou sendo, digamos, agressivo, enfim, mas aí tu explica tecnicamente como é que funciona a coisa. Por exemplo, nós temos uma produção de arroz em Santa Catarina considerada boa, elogiável. A segunda maior do Brasil. Só que no Rio Grande do Sul eles produzem bastante e mais do que nós aqui em Santa Catarina, porque descobriram uma técnica de plantar um arroz que não é irrigado, é arroz no seco mesmo, né? Gasta menos veneno, menos insumo, não joga veneno no rio e produz mais por hectare. Por que não trocar de tipo de produção para ganhar mais também? Não, Elias, aí... Não sei se é assim, não é bem assim. Existe a produção de arroz no Rio Grande do Sul, ela só para historiar um pouquinho, não, né? Por isso que eu perguntei. Antigamente o Rio Grande do Sul produzia arroz sequeiro, né? Eles faziam... O que é um arroz sequeiro? Era arroz que era plantado no seco, na terra seca, né? Preparada, e depois eles iam irrigar ele só depois de 60 dias, certo? Então, assim, ele só era irrigado na época reprodutiva, no final dele. Veio para Santa Catarina, aqui em Santa Catarina também era assim, era plantado de carreiro, e daí veio a IPAG, através do sistema Provarza, né? Arroz pré-germinado, semeado na água, para combater o inso, que é o principal da lavoura de arroz, que é o arroz vermelho, que é um arroz que prejudica a reprodução do outro, ele abafa o arroz bom. E daí foi começado a se produzir aqui na região, em Santa Catarina, o arroz pré-germinado. Ainda é feito isso hoje, está tendo aí a mudança no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também plantou o pré-germinado, mas o pré-germinado ele é bom para pequenas áreas, grandes áreas ele não é muito tolerável devido à mão de obra. E o Rio Grande do Sul produz bastante arroz seco, mas ele é irrigado, o arroz tem que ser irrigado. Existem plantações de arroz sequeiro. Então que arroz é esse que surgiu agora, inclusive aqui na região sul do estado, que tem entrega de prêmios e etc. Ele é um arroz híbrido, ele é um arroz híbrido. Então ele tem uma fase rápida, né? Ele produz em 100 dias, é um arroz híbrido. Você pode... É aí que está a questão, o pessoal às vezes não conhece. Na verdade, esse arroz, ele o herbicida que é utilizado nele, ele não prejudica, você passa um secante nele, né? Que no arroz normal mataria todo o arroz, e nele não, ele é resistente a esse secante. Então ele é um arroz diferenciado, trabalhado, geneticamente modificado. A IPAG aqui em Santa Catarina também criou um tipo de arroz que não é transgênico, esse arroz é um arroz transgênico, ele é mudado o gene dele. A IPAG fez um mutagênico, que acelerou o gene do arroz e fez uma modificação onde ele também tolera esse secante, né? Então, assim, é um arroz que pode ser produzido, plantado no seco, mas ele precisa de irrigação depois. Mas o custo é maior ou não? O custo, na verdade, ele é menor, né? Ele é menor, mas tem a questão. Uma semente, por exemplo, desse arroz que tu falou aí, custa R$500 a saca, né? Enquanto que o nosso aí custa R$60, R$70. Então, tem um custo também agregado na semente e na tecnologia. Depois você aplica o secante, que custa bem menos que um herbicida convencional. Mas ele também tem um custo assim, um pouco menor. Mas assim, tem áreas que não são compatíveis, né? Precisa ter, por exemplo, nós temos aí 2 anos que deu seca na época do plantio. Foi bom para o plantio desse arroz. Agora, se der um ano chuvoso, já complica. Então, o sistema pré-germinado, ele é mais adequado. Ô Cristiano, então, diante dessas situações de tempo, clima, uma região muito fria, outra é muito quente, outra tem seca, outra tem enchente, a outra neva, diante de tantas diversidades e diferenças, existem formas de se criar mecanismos para, pelo menos, controlar o preço com tantos problemas a serem transcedidos? Não, o mecanismo é produzir mais. Produzir mais. É produzir mais, com mais qualidade, com menos custo, né? Então é isso que os governos no mundo inteiro estão batendo nessa tecla justamente para produzir mais de forma mais barata, né? E que consiga alimentar mais bocas, porque as bocas estão aumentando, né? E o poder de compra também dessas bocas estão aumentando também. Inclusive tem uma pesquisa que diz que um chinês comia, em média, 20 quilos de carne bovina ao ano. Isso é pouco, é muito? Agora está em 50. É pouco. Mas estão comendo demais os chineses. Isso quer dizer o quê? É maior importação de carne, é maior importação de ração, e isso, a ração, vem os grãos para fazer a ração e tudo mais, entendeu? Então, assim, é uma demanda muito grande
que todos os países têm que fornecer para a China, para a Índia. Que coisa, hein? Como é que chama a produção de insetos, OPS? Produção de insetos? Me ajuda aí. Tem um nome dessa cultura aí. Não lembro, Elias. A ONU já está incentivando alguns países a produzir insetos para consumo dos seres humanos. Todos os tipos de inseto. Formiga, barata, sei lá, entendeu? Deve ter alguém Corote, da Tailândia. uns corozinhos bem gordinhos, que eu vi a matéria. Você não tem coragem. Deve ser alguém da Tailândia querendo incentivar isso no mundo inteiro, né? A ONU está fazendo isso. Vou te mostrar. Assiste o programa da segunda-feira do Daniel, de Agricultura aqui na RTV, que passa uma matéria interessantíssima sobre isso. A ONU incentivando, até tem formas e mecanismos e incentivo para se comer inseto. Tem, porque a Tailândia faz isso, Tu comeria né? inseto, Virgínia? Olha, depende do inseto, né? Tu comeria esse inseto? Depende da Melhor fome, que né? um arroz, Barato é complicado, né? Depende da fome. Eu acho que... Tá, mas isso aí para tu ver a preocupação que a ONU tem com a fome no mundo, né? É. Coisa vai complicar. Elias, e são insetos, né, que têm uma carga de proteínas e de alimentação muito bem equilibrada, né? A gente às vezes fala assim, é inseto, é nojento e tal. Mas às vezes é melhor comer um inseto Isso que ele do disse. que outros alimentos. Ele tem proteína, tem outras coisas que os outros alimentos não têm, né? Eu prefiro comer arroz ainda. Arroz com feijão, Arroz tá é bom, melhor, né? Tá, mas e esse acúmulo de aumentos aí, por exemplo, em um ano, em poucos meses, 50%, 100% de um ano para o outro, não é uma comprovação explícita de inflação, de situação fora de controle? Olha, Ali tu tem ali, por exemplo, estava anotando o preço... eu tenho aqui algumas anotações do tipo bota aqui, ó. pra mim. Preços de alimentos ao consumidor. Isso. Nos últimos 12 meses até março desse ano, subiu 30% em média. Né? E o que fez subir tudo isso? Cereais. Outros, arroz e feijão, subiram em média 34% nesse período. Né? De março de 2012 a março de 2013. O tomate subiu 106%, que foi aquela brincadeira ali, 106. né? 106%. A batata subiu 86%. Mas teve um outro aqui, ó, farinha de mandioca, subiu 141%. E não foi tão falado na mídia como o tomate, né? Então, sendo que a farinha de mandioca... Talvez pela questão regional também, né? Isso, Nós consumimos farinha de mandioca, mas em menor escala, como o pessoal do Norte e Nordeste, por exemplo. Mas lá é a primeira... Mas só que a farinha de mandioca ela é matéria-prima para algumas outras coisas. Ah, sim. Então ela impacta muito mais na economia do que o próprio tomate. É mesmo, né? E, a gente não prestou atenção na farinha. essa alta, né, se deve à seca que aconteceu no Nordeste, né? Onde o pessoal do Nordeste estava levando farinha daqui para lá. Então, a mandioca aqui na nossa região, que é uma região produtora muito boa, assim, teve uma alta e, claro, os agricultores comemoram, né, aqui. Mas lá teve essa seca que influenciou. Sim. E isso faz inflacionar o produto, né, e a cesta Quem calcula esses percentuais de aumento para o produtor? Próprio produtor, a cooperativa... O mercado impõe? Como é que funciona essa relação? Esse aí é o CPEA, se eu não me engano, que vai nos mercados e mês a mês, né, faz essa avaliação. Mas para a questão da venda do teu produto, é o Não, próprio mercado, né? Não, no mercado, né? É o próprio mercado, né? o próprio Quanto que o silo vai estar te pagando, né? Isso é o mercado aqui, né, na questão do arroz, o engenho, né, que a gente acompanha, né, as bolsas aqui do Rio Grande do Sul, que é a referência. Mas assim, o do mercado, na verdade, são institutos, né, que fazem esse levantamento. Tá certo. Vamos para mais um intervalo, deixa eu ver a hora, 20 horas e 43 minutos. Então, intervalo, voltamos, último bloco do Ideias em Debate, hoje debatendo temas ligados à questão da economia, produção agrícola, enfim, alimentos e principalmente aquilo que vamos pagar para ter na mesa do consumidor, para comermos, né? Existe uma tendência mundial de preocupação com esse crescimento explosivo da população no planeta e já não tem comida para todo mundo. Imagine daqui, quantos anos? 2050? 2050. 9 bilhões de alguma coisa. 9 bilhões de bocas. É muita gente. Vamos ter que comer inseto também. Intervalo e já voltamos. Você sabia?